Terça-feira é dia de fatos da semana. O ex-presidente Lula se entregou, se apresentou à Polícia Federal de Curitiba no sábado à noite, depois de ficar 2 dias na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, em São Bernardo do Campo. A gente vai falar sobre as consequências da prisão do Lula para a eleição de logo mais aqui em 2018. Pode rodar. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou neste fim de semana à Polícia Federal. Ele foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. A defesa tentou evitar que Lula fosse preso com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, mas o pedido foi negado pelos ministros por 6 votos a 5. Os advogados pleiteavam o cumprimento da pena somente após o encerramento de todas as possibilidades de recurso nos tribunais superiores, o que foi rejeitado. E agora, como fica a situação do ex-presidente? Ele ainda poderá se candidatar à eleição deste ano? É sobre este assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o doutor Eduardo Leite. Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tô ótimo, tô sempre ótimo, né? É, né? É óbvio. Alguém tem que estar, né? Nós. Pois é, mas a nossa situação política, né, tá um imbróglio tão grande, e é bom que você esteja aqui hoje para a gente tentar entender, né, o que vai acontecer, como é que funciona com relação à ficha limpa. Vamos já começar com essa primeira pergunta que já estava no VT. Mesmo preso, na condição de hoje, na atual situação, o ex-presidente Lula pode ser candidato a presidente? Regiane, é importante, essa prisão do Lula, esses processos todos desencadearam implicações, tanto legais quanto políticas. Tá? É importante colocar porque é óbvio que nós precisaríamos fatiar para poder discutir cada situação e, obviamente, o desdobramento de cada situação que pode acontecer. É evidente que a lei da ficha limpa, ela tem, obviamente, um norte, ela tem o regramento de como é que funciona essa questão da ficha limpa, sobretudo, principalmente as condenações em segunda instância, que isso me parece algo pacífico, sob o ponto de vista legal. Tá. Entretanto, quer dizer, está condenado em segunda instância não pode ser candidato. Mas não é automático. Mas não é bem assim. Não é automático, na verdade. Não é simplesmente, olha, uma vez condenado em segunda instância, fica inelegível, de forma automática. A lei, ela não dá essa situação automática. Há necessidade, obviamente, de ter uma provocação. Então, o que acontece? A pessoa, ela, primeiro, ninguém pode ser questionado antes de você apresentar o registro. Ou seja, você tem que estar afiliado ao partido, tem que apresentar o registro da candidatura para depois o Tribunal Regional Eleitoral se manifestar, podendo haver um desdobramento de outras instâncias também se manifestarem, porque o Tribunal Regional Eleitoral ele vai se manifestar no primeiro momento e depois você tem o Tribunal Superior Eleitoral, depois você tem o Supremo Tribunal Federal. Então isso pode se desdobrar de uma forma em que arrasta essa questão da inegibilidade do ex-presidente Lula, entendeu? E principalmente agora. Por isso que eu logo iniciei a minha fala dizendo que foi desencadeado questões legais e, sobretudo, políticas. E questões entendeu? inéditas, né? Afinal de contas, a gente está vivendo uma situação muito inédita no Brasil. A gente nunca teve antes um ex-presidente preso e muito menos preso e pré-candidato à eleição de logo mais. Então é importante que a gente entenda o que diz a lei, porque muita gente está se perguntando, poxa, mas ele está condenado em segunda instância. Como é que ele vai ser candidato? Como é que ele vai lançar a candidatura dele se a lei diz isso? Mas aí entra na questão dos prazos que você está colocando. O grande detalhe que eu acho que vale a pena ressaltar, que eu acho que a maior questão não é necessariamente o que a lei estabelece, mas sim o desdobramento político disso, entendeu? Primeiro, nós estamos pela primeira vez, a campanha é uma campanha
financiada com dinheiro público. Isso é uma preocupação muito grande, porque nós não vamos ter mais um financiamento privado, nós vamos ter 100% de financiamento público. Aquele 1 bilhão e pouco de reais que foi aprovado para que a campanha aconteça, para que as eleições ocorram em 2018. Cada um, de acordo com a formação da sua bancada, vai ter uma participação financeira. Então, por que eu estou chamando a atenção disso, tá? Porque uma vez que um ex-presidente da República, como o caso do Lula, insistir nessa candidatura, apesar da inegibilidade estar configurada, porque num primeiro momento está configurada a inegibilidade, ou seja, ele está condenado em segunda instância. E é importante ressaltar que quando você tem uma condenação em segunda instância, você não vai discutir mais o mérito, ou seja, a autoria e materialidade não se discute, já está encerrado. O que você vai discutir é se teve alguma nulidade durante o processo, mais questões procedimental do que necessariamente em relação à questão do mérito da causa. Ou seja, a autoria e materialidade já está provada. Isso não vai ser discutido, entendeu? Agora, qual é o problema político em relação a isso e o problema financeiro, sobretudo? Você imagina você insistir numa candidatura, como o caso do ex-presidente Lula, onde ele está inelegível, vai se custear essa candidatura porque o dinheiro sai do nosso bolso, do nosso tributo, para que ali na frente tudo pode ser perdido. Ou seja, porque o que acontece? Isso é muito sério. Se eventualmente, por qualquer razão, ele conseguir uma liminar e se candidatar, e na hora da diplomação, que é onde a pessoa vai receber a diplomação como presidente da República, se essa diplomação não acontecer, sabe o que ocorre? Ou seja, ou você o segundo lugar, que não é a preferência, talvez, de uma eleição, acaba assumindo a posição, e se ele for cassado lá na frente, por qualquer razão, assume o presidente da Câmara, e em 90 dias ele tem que chamar uma nova eleição, o que significa mais dinheiro. É por isso que eu estou falando que isso é uma questão muito séria. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando já não mais de 1 bilhão e pouco, nós estamos falando em muito mais dinheiro. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade. Um país que fala em rombo em todas as esferas, em todas as situações. Eu acho uma irresponsabilidade do candidato, uma irresponsabilidade do partido em insistir no nome de alguém que efetivamente se encontra preso hoje, né, inelegível, e aí tem, de ele qualquer ainda não forma... é candidato porque não tem, as candidaturas ainda não estão estabelecidas todas, mas é um pré-candidato do partido. Mas é um pré-candidato e assumiu que vai continuar, ou seja, e a própria presidente do PT e o seu vice já reafirmaram que eles não vão retirar a pré-candidatura do Lula. E a gente está falando dele especificamente porque é a primeira situação, a primeira vez que isso acontece, né? A gente está vivendo um ineditismo muito grande, como eu já comentei, e é o nome dele que está nesse momento, mas poderia ser qualquer outro candidato. E é importante a gente falar sobre isso, vou até mandar um beijo para a Fabiane também, que ela está dizendo que ninguém mais aguenta esse assunto, não sei o quê. É o seguinte, estamos em ano de eleição. Por que a gente está trazendo esse assunto que, para mim, ao meu ver e ao ver da produção também, da emissora, é muito importante? Porque nós vamos decidir o futuro do Brasil. E é importante que a gente saiba quais são as situações, quais são as prerrogativas de cada candidato, quais são os poréns da ficha limpa, independente de quem está lá, da inclinação política de cada um ou da nossa. A gente não está aqui colocando situações específicas, absolutamente. A gente está querendo mostrar o que a lei diz, para que todo mundo consiga fazer uma escolha muito consciente, porque é um momento muito decisivo para o nosso país. É importante que nós saibamos, podia ser qualquer outra pessoa que estivesse lá, e é importante que nós saibamos isso sim, afinal de contas, o candidato, o pré-candidato que está preso, ele tem uma expressão enorme, ele tem uma porcentagem expressiva das intenções de voto. Então, é uma possibilidade, se o doutor Eduardo acabou de falar agora, deles de repente ganhar a eleição e não poder ser empossado, é uma possibilidade muito grande. Não podemos descartar nenhuma hipótese nessa situação. Eu acho que existe ainda uma situação muito emblemática. Primeiro porque essa resistência no cumprimento de um mandado de prisão. Isso também tem um efeito muito, eu diria, negativo sob o ponto de vista e atinge frontalmente a democracia do país. Porque você imagina, um ex-presidente
que na hora do seu juramento, ele jura cumprir os princípios legais, a Constituição, e ele mesmo não acata uma determinação judicial, ele coloca em xeque a democracia do país. Então esse é o primeiro ponto. A situação toda é muito extraordinária, né? A segunda questão é essa que eu acabei de colocar sob o ponto de vista político. Hoje ele se encontra preso, hoje ele se encontra cumprindo, obviamente, a pena. Mas, de qualquer forma, nós não podemos descartar essa situação que foi, obviamente, colocada. Vamos voltar para a lei? Deixa eu só falar uma coisinha que é muito importante a respeito da lei, que eu fiquei, na verdade, com um queixo caído de ver o que discorre a lei a respeito de candidaturas nessa condição onde a candidatura dele está hoje. Por exemplo, você falou, no caso, se ele ganhar a eleição, de repente não pode... Não pode ser empossado. Você tem desdobramentos, desdobramentos dessa situação. Sim, né? Vamos supor que de repente ele vence no primeiro turno e vai para o segundo turno. E de repente a candidatura dele é cassada. O que pode acontecer? Então, se ele não for diplomado, assume o segundo lugar na posição. Se eventualmente for para o segundo turno e ele antes mesmo for declarado inelegível, o que acontece? Vai o segundo e o terceiro lugar para o segundo turno. Tá. Entendeu? Ou seja, então você tem várias situações que podem ser desencadeadas. Se ele eventualmente for diplomado e for cassado posteriormente, assume o presidente da Câmara e tem que chamar uma eleição no segundo turno, em 90 dias tem que chamar uma nova eleição. Tá. Então você vê que são várias situações que podem ocorrer diante dessa situação. E é aí que eu falo, insistir numa candidatura em que pode causar uma fratura, não só na democracia, mas sobretudo em todo o sistema político do país, entendeu? É esse o grande questionamento. Não é a questão se o Lula está preso, se o Lula não está, se ele se entregou, enfim, não é essa discussão. A discussão é o desdobramento do que pode ter o reflexo nas nossas vidas. Eu acho que é o maior problema em relação àquilo que pode nos atingir diretamente, toda uma sociedade, entendeu? Fragmentar toda uma questão política, isso que eu estou dizendo, porque é óbvio, eu vou falar para você assim com toda a tranquilidade do mundo, não tem o que comemorar a prisão do Lula. Não tem mesmo. Não temos que comemorar, porque se trata de um ex-presidente da República, entendeu? Concordo. E que nós temos que, obviamente, é uma função, a função mais importante do país. Tá. Então essa é a questão, entendeu? Você participou na semana passada, foi isso? De um fórum muito interessante? A semana passada nós fizemos, dia 2, nós fizemos o Fórum Internacional, a Segurança Humana na América Latina. Eu tive a honra de conduzir todo esse trabalho junto com o professor Edmundo Oliveira, que é uma pessoa que está há muitos anos trabalhando. Nós estamos trabalhando em relação àquele projeto da criação da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social, com sede no Brasil, que é uma universidade das Nações Unidas propriamente dito. Nós estamos fazendo toda um trabalho junto com o governo brasileiro e as Nações Unidas para que essa universidade aconteça. E a semana passada nós fizemos essa questão da segurança humana. A segurança humana é importante. Ela foi declarada no ano 2000 pelo Kofi Annan. Ele já deu o conceito de definição e de lá para cá nós estamos trabalhando. Só que a América Latina, ela está engatinhando nessa questão de segurança humana. Por quê? Porque na verdade não tem nada a ver com direitos humanos. Tá? Segurança humana, ela contempla, ela diz aquilo que necessariamente cada cidadão precisa para poder sobreviver, entendeu? Ou seja, trata da questão habitação, trata da questão da própria segurança pública, trata da questão de segurança econômica, trabalho, segurança política, trata de todas essas questões que qualquer indivíduo, para sobreviver numa sociedade, necessita. E a América Latina está muito atrasada em relação a isso. E por conta disso, nós tivemos o secretário, que é o conselheiro do secretário-geral das Nações Unidas aqui, professor Yukio Takasu, que veio do Japão para participar desse evento. São Paulo foi na segunda-feira e depois nós tivemos uma aula inaugural de um curso de pós-graduação em Justiça Social, Criminalidade, Direitos Humanos, que é justamente um convênio que foi feito entre a ONU,
para a América Latina e, obviamente, a Escola de Governo do Senado, da Câmara dos Deputados e também do Tribunal de Contas da União. E que nós tivemos uma aula inaugural lá em Brasília na quarta-feira. E esse trabalho é um trabalho para difundir a segurança, inicialmente no Brasil e, obviamente, em toda a América Latina, que nós tratamos com 19 países e que teve até uma recomendação do próprio secretário das Nações Unidas para nós ampliarmos isso para todos os países do Caribe, o que representa 36 países. Então foi um evento muito importante, com a participação, nós tivemos o ministro Barroso fazendo uma explanação, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, enfim, foram assim 16 expositores de forma... Precisamos discutir a segurança mesmo, né, doutor Eduardo? Discutir essa questão. E tanto é verdade, Regiane, que eu até trouxe um volume para você, nós lançamos nesse fórum o Universo da Segurança Humana, é de autoria do professor Edmundo Oliveira, o prefácio é meu, em inglês e português, e nós tivemos, e é um livro que não vai encontrar em nenhuma livraria, porque ele é proibido a venda, que é uma publicação do COPLAD, que é o Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção de Crime, que é um programa da ONU para a América Latina, tá? E nós fizemos a doação no fórum, 1000 exemplares para todas as bibliotecas de São Paulo, 1000 exemplares para Fortaleza, Distrito Federal e para Belém do Pará. Então a gente monta nas bibliotecas, né? Isso aqui nós vamos fazer porque o objetivo desse livro é difundir e conceituar, definir efetivamente o que significa segurança humana. Então é um livro que eu estou te trazendo aqui o exemplar. Obrigada, e doutor. Nós estamos, na verdade, nós vamos passar agora, vamos correr o estado inteiro, distribuindo para todas as bibliotecas do estado. E quem quiser mais informações pode entrar no Facebook, então fazer contato com você, né? Fazer contato. Facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada, meu querido, eu que mais agradeço, uma vez. Viu? Até a próxima. A gente se fala mais vezes aqui no Fatos. Né? Vamos esperar, né? Afinal de contas, as coisas estão acontecendo, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, doutor. Até a próxima.